Ok? Super simples. Na prova passada não caiu nenhuma questão de reabilitação profissional. Só caiu vinculada ao benefício. Mas assim, conceito de reabilitação, o que é reabilitação, não caiu. Normalmente a reabilitação profissional vem misturado com auxílio acidente, com auxílio doença e com aposentadoria por invalidez. Não me lembro de ter visto alguma vez uma questão pura, sangue puro, né, ou puro sangue, melhor dizendo, de reabilitação profissional, tá? Mas deve ter. Eu que nunca não me lembro de ter visto. Bom, agora, auxílio acidente, junto com a aposentadoria por invalidez e junto com o auxílio doença, é um dos queridinhos das provas, né? Por quê? Você pega aquele pessoal que caiu de paraquedas, que as pessoas confundem auxílio acidente com auxílio doença acidentário. E nós já vimos, porque nós já falamos aqui algumas vezes, que uma coisa, alhos não tem nada a ver com bugalhos. O auxílio doença acidentário é apenas uma espécie do auxílio doença. O auxílio doença em geral pode ser um auxílio doença previdenciário, quando ele não tem relação com acidente de trabalho, doença ocupacional, ou ele será um auxílio doença acidentário, quando a causa para ele foi um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Só isso. Ah, professor, e tem diferença entre um e outro? Somente essa questão da causa, da origem, que é o chamado nexo de causalidade. O auxílio doença decorreu de um acidente. Só é isso. Só é isso. Percentual é o mesmo. Forma de cálculo é a mesma. Requisitos são os mesmos. Na esfera trabalhista há uma diferença enorme, porque o acidentário gera estabilidade no emprego de 12 meses. Mas na esfera previdenciária é praticamente a mesma coisa, tá? E o auxílio acidente, o que é que tem a ver com isso? Nada. O auxílio acidente não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Por quê? Porque o auxílio acidente, ele é concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Aqui está falando de acidente de trabalho. Aqui está falando também de acidente de trabalho. Mas não é só o acidente de trabalho. É acidente. Acidente, incluindo de trabalho. Acidente de qualquer natureza inclui, obviamente, o acidente de trabalho. Ou seja, o auxílio acidente não é necessariamente o acidentado do trabalho. O auxílio acidente é o acidentado, ponto. Tá? E esse acidentado terá direito a esse benefício como indenização. Por que isso é importante para a gente? Porque não é um benefício substituto de renda. Não é um benefício substituto de renda. O auxílio acidente não é feito para substituir o fruto do trabalho. Ele é para ser somado ao fruto do trabalho. Ele pressupõe que esse trabalhador vai voltar ao mercado de trabalho e vai receber salário e auxílio acidente. Agora, uma coisa muito importante que a gente não pode confundir. A gente falou muito em salário de contribuição, que parcelas de natureza indenizatória não integram salário de contribuição. Correto? Se fosse uma frasezinha da CESP, vocês marcariam como correto. Porém, o auxílio acidente integra. E por que integra? Porque a lei expressamente prevê que os valores recebidos a título de auxílio acidente serão somados aos valores recebidos a título de salário para o cálculo do salário de contribuição. O salário de contribuição, na hora de calcular o benefício, será a soma do salário mais o auxílio acidente. Mas o auxílio acidente não é salário de contribuição, porque não há sobre ele alíquotas previdenciárias. Vocês entenderam? A pessoa está recebendo um benefício de auxílio acidente, ela está pagando alguma coisa? Não. O valor que ela recebe de auxílio acidente não é salário de contribuição. Porém, na hora que ela for se aposentar, esse valor que ela está recebendo será somado ao valor do seu salário de contribuição para cálculo do seu benefício. Que é aquela história de dar com a mão, tirar com a outra. Não adianta nada você pagar um benefício como indenização se a pessoa vai se aposentar com valor baixinho. Por quê? Porque é sequelado, porque é doente, porque tem uma limitação grave física. Tá? Ele é vitalício até a concessão de uma aposentadoria. Até a concessão de uma aposentadoria. Tá?
Antes ele era vitalício, vitalício, vitalício mesmo. Antes de 97, você se aposentava e continuava recebendo auxílio acidente. Diga. Não. O auxílio acidente está vinculado à sequela. Quais são os requisitos do auxílio acidente? 1. Ter sofrido um acidente. 2. Esse acidente tem que ter provocado uma sequela grave e definitiva. 3. Esse benefício ter sido precedido de um auxílio doença e de uma reabilitação profissional. Acabou. São os requisitos. Se você vai conseguir se inserir, eu conheço gente que sobreviveu de auxílio acidente. Não conseguiu retornar para o mercado de trabalho. Eu tenho um cliente que ele entrou em auxílio acidente em 83 e veio se aposentar por idade em 2005, por aí. E de 83 até 2005 ele se manteve com 50% de salário mínimo. Porque ele não conseguiu voltar ao trabalho. Entendem? Não há uma vinculação, não há uma condicionante entre salário e auxílio acidente. Você só tem que preencher esses requisitos. Preenchendo, você tem direito ao auxílio acidente. Ponto. O auxílio acidente não é 50% do salário mínimo. É 50% do salário de benefício. Estão lembrados o que é salário de benefício? Salário de benefício é igual a 80% dos maiores salários de contribuição. Então, o auxílio acidente, qual vai ser o valor dele? 50% dessa média dos 80% maiores. Tá? Se essa média sua deu 4.600, que é o teto de hoje, seu auxílio acidente será 2.300. Não é necessariamente metade do salário mínimo. Metade do salário mínimo quando o salário de benefício da pessoa é um salário mínimo. Ou está abaixo do salário mínimo. Porque nenhum salário de benefício vai ser abaixo do salário mínimo. Então, vamos imaginar que ele calculou ali o salário de benefício dele, deu 700. O auxílio acidente dele vai ser 350? Não. O auxílio acidente dele será 50% do salário mínimo. Você pega esse salário de benefício, leva até o mínimo e aí joga o coeficiente, que é 50%. Tá? E ele será devido, observado o disposto no parágrafo 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Ok? A natureza, como nós já dissemos, é indenizatória. Já caiu questão querendo saber qual é a natureza do auxílio acidente. E a natureza é indenizatória. E os requisitos foi esse que eu já falei. Ele é precedido sempre de um auxílio doença, de uma reabilitação profissional. Ele envolve o acidente, a causa da doença, a causa da incapacidade tem que ser um acidente que gere uma sequela grave e definitiva. Esses são os requisitos do auxílio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte à da cessação do auxílio doença. Então é o que a gente chama, não há solução de continuidade. O que significa? Um cessa num dia, no outro dia já tem o início. Você não perde nenhum dia aí. Um benefício em relação ao outro. Independentemente de qualquer remuneração ou rendimento aferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Então, independe o recebimento de qualquer salário ou rendimento do acidentado. Por quê? Porque pressupõe que você irá voltar ao mercado de trabalho. Mas ele não é compatível com nenhuma aposentadoria. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento da causalidade entre trabalho e doença, resultar comprovadamente na redução ou perda de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ou seja, a verificação de perda auditiva é mais rigorosa do que outros tipos de doença ocupacional. Por que isso, gente? Porque perda auditiva é básico para quem trabalha sujeito a ruído. É básico. Mas nem sempre leva à incapacidade. Ao contrário, para uma perda auditiva levar à incapacidade, tem que ser uma perda auditiva severa e bilateral. Uma perda auditiva unilateral e leve não vai causar
redução de capacidade para o trabalho. Tá? Não vai causar. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a sequela... Tô certa? Pois é, tá vendo? E tá me ouvindo. Pois é. Tá vendo? Trabalha, faz tudo. Tem uma pequena perda auditiva. Se pegar qualquer um dos meus clientes do polo petroquímico ou do Porto de Salvador, com 50 anos, todos têm perda auditiva. Todos têm perda auditiva. Mas incapacitante, não é perda auditiva incapacitante. Por isso é que ele diz que a perda auditiva só vai ser considerada para fim de auxílio acidente, senão todo mundo ia querer. Entendeu? É claro. Ó, tô com a perda auditiva. Faz o examezinho. Ó, tô com sequela decorrente do meu trabalho. Concorda? Concorda. Mas aí vem outros requisitos que não são cumpridos. Está incapaz, que você tem que ter passado pelo auxílio-doença. E o auxílio-doença só é devido a quem está incapaz. Por isso é que realmente tem que resultar redução ou perda de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Se você continuar exercendo a mesma função, mesmo com a perda auditiva, você não vai ter direito ao auxílio-acidente em decorrência da perda auditiva. Então, já que a gente está falando em sequela, o que é sequela e o que não é sequela, vamos ver com mais calma. Então, para efeito de auxílio-acidente, o que é sequela? Primeiro, sequela tem que causar redução de capacidade para o trabalho. Primeiro ponto. Redução de capacidade. Se a sua capacidade é a mesma, não vai ser sequela para fins previdenciários, como eu já falei, deu esse exemplo na aula passada, da quebra do nariz. Uma pessoa quebrou o nariz, ficou com um buraco no nariz. Ok, tá horrível. Tinha um personagem de desenho que o nariz era assim, não vou me lembrar agora. Horrível. Mas, vai reduzir sua capacidade para o trabalho? Depende do seu trabalho. Como eu falei, se você for modelo, se você for cheirador de vinho, tem um nomezinho, né? Não, mas tem gente que é só cheiro. Café, fragrância. Você trabalha no Boticário, testando, barista também de café. Você trabalha no Boticário, testando as fragrâncias do Boticário. Se cortou seu nariz, você perdeu o olfato, acabou pra você, morreu. Mas o que interessa então é a sequela. O que interessa não é a sequela. O que interessa é a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente. Ou impossibilidade de desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém permite o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do Instituto Nacional de Seguro Social. Apenas nessas 3 hipóteses é que você terá direito ao auxílio acidente. Ou você tem uma recuperação de incapacidade para o trabalho, e essa recuperação exige um maior esforço. Entendeu? Porque você pode, às vezes, estar até em condições de exercer sua atividade, mas você vai precisar de muito mais esforço do que os seus colegas, por exemplo, para exercer essa atividade. Nesse caso, também vai ser considerado sequela. Mesmo que você não tenha obrigatoriamente que mudar de função. Observem que isso não tem nada a ver com aquilo que a gente falou de readaptação preventiva. Que é o seguinte, o funcionário chega na empresa, a empresa diz, você tem problema de coluna, eu não vou te botar para trabalhar aqui não, que aqui você trabalha carregando peso. Isso é uma readaptação preventiva, visando que você não venha a piorar. Outra coisa é a perícia médica dizer, você nunca mais vai poder levantar uma caixa. Ou então, você perdeu o braço. Você até pode levantar a caixa, mas vai lhe exigir muito mais esforço do que a pessoa que tem os 2 braços. Não há impossibilidade de levantar a caixa em tese, mas vai lhe gerar muito mais esforço do que se você estivesse com os 2 braços, tá? Não dá ensejo ao benefício. E é isso que a gente acabou de falar, mas vamos esmiuçar mais. Danos funcionais ou redução de capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. É como eu falei, você está com um probleminha de coluna. Isso dificulta um pouco sua atividade.
mas não repercute na capacidade de trabalho. Você continua com a mesma capacidade de trabalho, né? Com a mesma capacidade de trabalho, então. Mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa como medida preventiva em decorrência de inadequação do local de trabalho. Medida preventiva, readaptação profissional não gera direito ao auxílio acidente, tá? Porque não é considerada sequela grave e definitiva. Bom, primeiro ponto importante, primeira característica importante, primeira, a gente falou várias, mas mais uma, o auxílio acidente depende de carência. Nós já vimos que todo benefício decorrente de acidente independe de carência. O auxílio acidente também independe de carência. Então, você pode, se você sofrer um acidente no primeiro dia de trabalho, você poderá vir a ter direito ao auxílio acidente sem problema. O valor dele poderá ser inferior ao salário mínimo. É o que está lá no decreto. O auxílio acidente, o abono de permanência de serviço, que é um benefício extinto, o auxílio suplementar, que é um benefício extinto, o salário família, que é um benefício que ainda está em vigor, e a parcela a cargo do regime geral de previdência social para dos benefícios por totalização concedidos com base em acordos internacionais de previdência que nós não vamos estudar, são os benefícios previstos em cada um dos acordos internacionais. Mercosul, tem outro com Portugal, a gente não vai estudar esses benefícios, não vai cair na prova de vocês. Poderão ter valor inferior ao salário mínimo, tá? O que nos interessa para a prova é auxílio acidente e salário família poderão ter valor inferior ao mínimo. Os outros, os demais são substitutos de renda, não tem valor inferior ao mínimo. Quem é que não tem direito? Nem o doméstico tem direito, nem o contribuinte individual tem direito, nem o facultativo tem direito. Observem, não é que não tenham direito à reabilitação profissional, tem. Não vão ter direito ao auxílio acidente. Não vão ter direito ao benefício do auxílio acidente. Então, o contribuinte individual, o doméstico, o facultativo podem participar da habilitação profissional, no caso facultativo, e da reabilitação profissional, no caso doméstico e do contribuinte individual, poderão. Mas, ao final, só vão receber o certificado, não tem benefício. Não tem auxílio acidente, tá? Mas também não contribui para ele. Porque quem vai contribuir para o auxílio acidente é quem paga o SAT. O seguro de acidente de trabalho, que é mais um imposto que a gente vai ver na parte de custeio, que é pago para custear os benefícios decorrentes de acidente. Então, assim, não tem direito, mas também não paga para ele. Ah, os outros é que pagam. Exatamente. Exatamente. Mas aí depende, porque assim, nesse caso de você exercer atividades concomitantes, vai se verificar se a sua sequela implica em redução de capacidade para qual dessas duas atividades concomitantes. Se gerar redução da incapacidade apenas para a sua atividade contribuinte individual, você não vai receber. Mas se gerar para contribuinte individual e para a sua atividade empregado, você irá receber. Entendeu? Porque atrai. Você tem direito como contribuinte individual, como segurado empregado. Mas se for exclusivamente vinculado à sua atividade como contribuinte individual, você não vai ter direito. A gente entra naquela hipótese que a gente viu do auxílio doença. Você exerce duas atividades, mas só está incapaz para uma. Entendeu? Tem que ver essa sequela, se é relativa às duas ou não. Tá? Vamos imaginar que vamos lá, vamos dar um exemplo então para facilitar. Mas entenda, você tem que esclarecer, porque não foi isso que você me falou. Agora é um outro exemplo. Ah, tá, certo. Exatamente. Se você sai de uma categoria e entra em outra, e se acidenta nessa outra, e é esse acidente que vai gerar a repercussão na sua capacidade laborativa e na sua sequela, o fato de você ter exercido uma atividade anterior em outra classe não dá direito. Alguma dúvida sobre auxílio acidente? Massa, né? Não é tão difícil, não. Quando a gente começa a estudar, pegar ali os requisitozinhos, a gente consegue entender. É bom fazer questão, vocês procurem mais questões para resolver, que facilita bastante. Bom, vamos falar agora de aposentadoria por invalidez, por idade.
Pensem que é mais fácil ainda. É mais fácil ainda do que os benefícios por incapacidade. Os benefícios por incapacidade têm mais detalhes. Talvez por isso que a prova goste mais, né? A aposentadoria por idade é um dos benefícios mais simples que existem. Tá? Olha o que diz o artigo 48 da Lei 8.213. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nessa lei. Qual é a carência exigida para a aposentadoria por idade para quem completou a idade após 2011? 180 contribuições. E por que para quem completou a idade até 2011? Porque existe uma norma de transição. Nunca caiu na prova para vocês decorarem essa norma de transição, mas é bom que vocês saibam que ela existe. Lá na Lei 8.213, que vocês têm que ler toda, no último não, mas está lá embaixo, passado o artigo, acho que é 142, lá embaixo, vocês vão ver uma tabela enorme. Pronto, para ali. A lei, ela é de 91, 8.213. A carência era de 5 anos nessa época e não 180. Nós já vimos que quando a lei promove alterações muito grandes, normalmente ela cria uma regra de transição para quem já fazia parte daquele regime e não sair muito prejudicado por essa alteração tão drástica. E foi isso que a Lei 8.213 trouxe. Ela trouxe uma regra de transição dizendo assim: quem já faz parte do regime geral de previdência social vai seguir a seguinte tabela de carência para fins de concessão de benefícios. Aí tá lá. Se você completou a idade no ano de 91, 92, a carência vai ser 60 meses. Se você completou em 93, 64. Se completou em 95 e vai assim progressivamente até chegar em 2011. Quando chega em 2011, o que acontece? 180 meses. De 2011 para frente, sempre será 180 meses. Na prova, só cai 180 meses. Mas vocês têm que saber que isso é para quem completou a idade a partir de 2011. Quem já fazia parte do regime geral de previdência social na época da Lei 8.213, você vai aplicar a tabelinha para efeito de carência. Tá? Então, a aposentadoria por idade é devida ao segurado que é cumprida a carência, ou seja, um benefício que, diferentemente do auxílio acidente, tem como requisito a carência. Completar 65 anos de idade se homem, 60 anos de idade se mulher. Os limites fixados no CAPT, esses daqui 65 e 60, são reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres. Então, os trabalhadores rurais têm direito a uma diminuição de 5 anos no requisito etário. Observe que aqui está falando de trabalhador rural. Não está falando de segurado especial. Então, tanto o empregado rural, como o contribuinte individual rural, como o trabalhador avulso rural, como o segurado especial, tem direito à redução da idade se comprovar o exercício de atividade em ambiente rural. Certo? E o que é esse exercício? No caso dos segurados especiais, nós sabemos que a carência não é o pagamento. No caso dos segurados especiais, a carência é o número de meses de contribuição correspondentes à carência do benefício em atividade, em exercício de atividade rural. Então, o segurado contribuinte individual ou o segurado especial não precisa comprovar o pagamento de 180 contribuições. Ele precisa comprovar apenas o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua. A gente já falou sobre isso. Ele não precisa provar mês a mês o exercício. Ele só precisa provar porque presume-se continuidade no período. Ele só precisa provar que, do início que ele pretende, dos 15 anos até o final, ele permanecia vinculado à terra no exercício de atividade rural.
no período imediatamente anterior ao requerimento. Observem como isso aqui é importante. Vocês lembram de uma questão que o rapazinho tinha trabalhado como segurado especial e depois foi para São Paulo, trabalhou como pedreiro, foi uma questão da última prova. Aí perguntava se ele teria direito a se aposentar com 60, tinha duas respostas certas, mas no caso, se ele não fosse segurado especial, se ele não fosse trabalhador rural, ele como pedreiro em São Paulo, ele tem direito a se aposentar com 60? Não. Porque o exercício de atividade rural tem que ser imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência. Se não atender esse requisito, enquadra-se na categoria de urbano. Tá? Então, para você ter direito aí a ser reconhecidamente rural, você tem que provar o efetivo exercício de atividade rural. Se você não provar o efetivo exercício de atividade rural, no período de carência, você é enquadrado como urbano. Você também não vai ter direito à redução de idade. Tá? Qual é o valor do salário de benefício? Nós sabemos que se o segurado especial não contribuir, qual será o valor do salário de benefício dele? Um salário mínimo. Tá. Considera-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo do salário de contribuição da Previdência Social. Nos outros períodos, o salário de contribuição real. Vamos imaginar que ele trabalhou por 30 anos. 15 anos ele foi pedreiro em São Paulo e depois ele foi trabalhar na roça. Ele vai poder se aposentar com 60? Vai. Nesse caso, ele vai considerar o quê? Os 80% maiores salários de contribuição, de 94 para cá, aquela regra de transição que a gente falou, inclusive os tempos dele, tem os tempos que ele prestou como pedreiro. Não vai ser tudo salário mínimo. Só vai ser salário mínimo o período que ele estava como segurado especial. Os outros que ele efetivamente contribuiu, vai ser o valor que ele efetivamente contribuiu. Porque não teria lógica. Se você contribuiu, tem que ser utilizado o seu salário de contribuição que você contribuiu. Concorda? Só é utilizado o mínimo porque você não contribuiu. Contribuindo, tem que utilizar seu próprio salário de contribuição. Bom, isso nós já falamos. É uma repetição. O trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ou conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício. Pretendido. Tem que provar que durante 180 meses exerceu atividade rural, ainda que de forma descontínua. Bom, vamos falar então do início do benefício. Qual é o início da aposentadoria por idade? Se você é um segurado empregado e requer a aposentadoria por idade, o início da sua aposentadoria por idade vai ser da data do desligamento do emprego, quando essa aposentadoria por idade for requerida na data, até essa data, ou até 90 dias depois dela. Como é que isso funciona, gente? Eu fui despedido do meu trabalho. Meu contrato de trabalho foi encerrado. Eu tenho 90 dias da data que eu cumpri o requisito etário para pedir o benefício e ter retroagido até a data do desligamento do meu emprego. Se eu pedir depois de 90 dias da data que eu pedi. Se eu sou um contribuinte individual, é da data que eu pedi. Se eu sou um facultativo, o benefício tem início na data que eu pedi. Apenas para o segurado empregado, nesse caso inclusive o doméstico, é que você tem 90 dias da data que você sai do trabalho. Qual é a lógica da lei? É que se você é um empregado e deixou de trabalhar, você está sem salário. Então o benefício ele vem para recuperar essa renda se você já tem o requisito etário, se você já tem a idade, tá? Mas também se você dorme e não pede o benefício, então você não tem direito. E se você é empregado e continua trabalhando,
Você pede o benefício, mas você está trabalhando, vai ser também da data que você pediu o benefício. Tá? Vamos imaginar que você já tem, é o que acontece hoje, o que mais acontece. Os homens completam 65, as mulheres completam 60, pedem os seus benefícios, começam a receber e continuam trabalhando na mesma empresa, na mesma cadeira, na mesma mesa, no mesmo computador. Né? E aí a empresa, antigamente, a concessão de aposentadoria implicava em extinção do contrato de trabalho. Isso não é mais uma verdade. A única possibilidade, a gente vai ver daqui a pouco, é a compulsória. Então, o benefício tem início na data do requerimento se não houver desligamento do emprego. Ou quando for requerido após 90 dias. Você saiu, descansou, dormiu na praia, não pediu benefício, vai ser da data do requerimento e não da data que você se desligou do emprego. A aposentadoria por idade, observado na seção 3, especialmente no artigo 33, considerar uma renda média mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100%. Aqui está falando do coeficiente da aposentadoria por idade. Quem completou a idade a partir de 2011, qual é o coeficiente mínimo? 85. 85. Porque a carência é 15. Você obrigatoriamente vai ter 15. 15 grupo de 12. Se você tem 15 grupo de 12, você tem 15%. Como parte de 70, 85%. Ok? Mas vamos imaginar que você tem mais. Porque o coeficiente ele é 70%, parte de 70%. E você tem direito a mais 1% a cada ano de contribuição que você tenha. A cada grupo de 12 meses, que é a cada ano. Você se aposenta por idade sem a carência? Não. Carência é o quê? É o mínimo de pagamentos feitos tempestivamente. Então, é tempo de contribuição. Se você completou a idade a partir de 2011, você tem uma carência de 180 meses. 180 meses equivalem a 15 grupos de 12 contribuições. Então, obrigatoriamente, você tem uma carência de 15 anos. Se você tem 15 anos, você tem mais 15%, além dos 70%. Porque é cada grupo de 1%. Então, você vai ter parte já de 85%. Mas se você tem 20 grupos de 12 contribuições, seu coeficiente vai ser quanto? 70 mais 20, 90. Mas e se você tiver 35 anos de contribuição, seu coeficiente vai ser 105? Acaba em 100. Você pode ter 40 anos. Eu tenho um cliente que se aposentou com 42 anos de contribuição. O coeficiente dele foi 100%. Hoje, é porque ele se aposentou lá, está vivo ainda, ele se aposentou em 1993, já com 40, façam a conta da idade dele, já com 40 anos de contribuição. Vamos imaginar que ele tivesse aposentado hoje, e o coeficiente seria 100, mas não quer que ele ia ganhar bastante? Fator previdenciário. Porque ele teria um tempo de contribuição alto, uma idade alta, o fator dele tenderia a ser mais do que 1. Mas na época não havia fator previdenciário. Então ele se aposentou simplesmente com 100%. Tá? Para mostrar que o fator previdenciário nem sempre é o vilão. Né? Ele pode vir para ajudar. Bom. Aposentadoria compulsória. Muitos entendem que esse artigo é inconstitucional. Não confundam com a aposentadoria compulsória no regime próprio. No serviço público. A aposentadoria compulsória no serviço público não é inconstitucional, já foi decidida. Por quê? Porque no serviço público não está em vigor um princípio basilar da Constituição Federal, que é o princípio da livre iniciativa. O princípio da livre iniciativa está vinculado ao serviço privado, não está vinculado ao serviço público. O serviço público está vinculado a outros princípios, da eficiência, da não pessoalidade. São princípios próprios que vocês estudam em direito administrativo. Mas a iniciativa privada se rege pelo princípio da livre iniciativa. Nós temos uma economia de mercado, nós não temos uma economia totalitarista, comunista, em que o Estado é que dicta as regras do jogo. Por isso é que muitos entendem que esse artigo é inconstitucional. Vamos ler para vocês entenderem como é que funciona. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa. Não é o empregado que requer, é a empresa.
desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade se do sexo masculino e 65 anos do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Sabe por quê? Embora muitos entendam que isso aqui é inconstitucional, não se discute muito isso aqui judicialmente? Porque é o seguinte: primeiro, quase ninguém deixa para pedir aposentadoria com 70 anos, homem e 65 mulher. Segundo ponto, olha o que diz. Não isenta o empregador de pagar as indenizações trabalhistas. Então, não é uma despedida com justa causa. É uma despedida sem justa causa. Então, esse empregador vai ter que pagar tudo como se ele tivesse despedido o empregado. Ele vai pedir a aposentadoria do empregado, ele vai aposentar o empregado mesmo contra a vontade do empregado, que é isso que a lei está prevendo. Porém, ele vai ter que ter o custo todo. Então, eu não conheço nenhum caso de aposentadoria compulsória no regime geral. No regime próprio acontece todo dia. Tanto que a PEC da Bengala foi aprovada, né? Aumentando de 60 para 65 a idade para os ministros, 75, de 70 para 75, a idade dos ministros supremos. Esse artigo aqui não teve alteração. Continua sendo 70. Por quê? Porque a gente está falando de regimes diferentes. O FGTS vai ter que pagar os 40% da mesma forma, que não é 40, é 50, mas para o trabalhador é 40, né? 10% é para o governo. Então, digamos assim, alguns doutrinadores entendem que ela é constitucional, mas na prática, tá? Eu nunca vi cair. Mas vocês fiquem sabendo. É uma exceção àquele princípio de que o benefício é pedido pelo segurado. Nós já vimos que regra é o benefício é pedido pelo segurado. Mas no caso de auxílio-doença, o INSS pode processar de ofício. No caso da aposentadoria por idade, a empresa pode requerer em nome do segurado, mesmo se o segurado não quiser. E vai implicar a rescisão do contrato de trabalho, mas a empresa vai ter que pagar tudo. Então, não significa que o empregado não possa retornar ao trabalho. Ele pode, que é diferente do regime geral. No regime geral, o empregado, o servidor público não pode voltar. Quando completa, tanto que tem o nomezinho de expulsória, né? Completou a idade, acabou, tá fora. No regime geral, não. Você pode o empregador fazer isso, solicitar minha aposentadoria, lhe despedir. No dia seguinte, você chega lá na empresa, quero trabalhar, empregador, então lá, entra. E se inicia aí um novo vínculo de emprego.